A paz do Senhor Jesus invada o teu coração, de maneira que você seja alcançado pela misericórdia e graça do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe ricamente a tua família, com a provisão. Que Deus abençoe o teu trabalho, o trabalho de tuas mãos, e que dê o sustento da sua vida, da sua família. Que Deus abençoe o teu corpo com saúde, com disposição, com alegria de viver. Que Deus abençoe a tua família, os teus relacionamentos e tudo à sua volta. Que anjos ministradores do Senhor estejam sempre acampados ao teu redor, te protegendo de todo mal. Por isso, louve ao Senhor. Aleluia! A Ele a honra, a glória e toda adoração. Continuando aqui o nosso estudo falando sobre a idolatria e seus males, nós vamos dar uma mergulhada sobre a história dos israelitas. Ela foi, em grande parte, a história da idolatria. Olha só, Deus muito se irou com o seu povo para não destruir todos os ídolos da terra prometida. Olha só, irmãos, aqui nós vamos entender por que Deus ele é zeloso pela sua palavra e ele zela para que aquele que tem uma comunhão com ele, uma vida com ele, seja protegido deste mal da idolatria, deste engano das forças espirituais do mal que tentam de todas as formas afastar as pessoas, afastar o povo, a igreja do Senhor, da presença do Senhor. Amém? Então essa história dos israelitas foi em maior parte falando sobre essa questão de idolatria, porque Deus ele advertiu veementemente para que o povo que foi tirado da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, quando ele libertou eles do Egito, ele falou assim: olha, vocês vão para uma terra que eu prometi e vocês não podem viver como as nações vizinhas, vocês têm que permanecer firmes e fiéis comigo. E Deus operou grandes milagres, né? Então vamos para o nosso estudo aqui. Bom, como já falamos aqui, que a história dos israelitas foi em grande parte a história da idolatria. Deus muito se irou com o seu povo por não destruir todos os ídolos da terra prometida. Era para o povo destruir e eles não fizeram de todo. Ao contrário, passou a adorar os falsos deuses. Daí Deus castigar os israelitas, permitindo que os seus inimigos tivessem domínio sobre ele. O livro de Juízes apresenta um ciclo constante e repetido, em que os israelitas começavam a adorar deuses, ídolos das nações que eles deixaram de conquistar. Deus permitia que os inimigos os dominassem. O povo clamava ao Senhor e o Senhor atendia o povo e enviava um juiz para libertá-lo. A idolatria do Reino do Norte continuou sem dificuldade por quase 2 séculos. Finalmente, a paciência de Deus esgotou-se e ele permitiu que os assírios destruíssem a capital de Israel e removeu dali as 10 tribos. Podemos ler essa história no livro de 2 Reis, no capítulo 17, do versículo 6 ao 18. O reino do sul, Judá, teve vários reis que foram tementes a Deus, como o rei Ezequias e o rei Josias. Mas, por causa dos reis ímpios como Manassés, a idolatria se reaigou na nação de Judá. Podemos conferir também isso em 2 Reis,
no capítulo 21. Como resultado, Deus disse, através dos profetas, que ele deixaria Jerusalém ser destruída. Confiramos lá em 2 Reis, no capítulo 21, do 10 ao 16. A despeito dessa advertência, a idolatria continuou. E finalmente, Deus cumpriu a sua palavra profética por meio do rei Nabucodonosor, que capturou Jerusalém e incendiou o templo e saqueou a cidade. Confiramos isso lá em 2 Reis, no capítulo 25. O Novo Testamento também adverte todos os crentes contra a idolatria. A idolatria manifesta-se de várias formas hoje em dia. Aparece abertamente nas falsas religiões mundiais, bem como na feitiçaria, no satanismo e em outras formas de ocultismo. A idolatria está presente sempre que as pessoas dão lugar à cobiça e ao materialismo. Ao invés de confiarem em Deus, somente em Deus, eles procuram outras formas de adquirir riquezas e, fazendo isso, eles entram por este caminho da idolatria, separando-se de Deus. Finalmente, ela ocorre dentro da igreja, quando os membros acreditam que, a um só tempo, poderão servir a Deus, desfrutar da experiência da salvação e das bênçãos divinas e também praticar das práticas imorais e ímpias do mundo. Daí, o Novo Testamento nos admoesta a não sermos cobiçosos, avarentos, nem imorais. Vamos ler alguns textos que nos afirmam isso. Primeiro vamos para Colossenses capítulo 3, versículo 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, paixão, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o 19 até o 24, fala assim: não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Os olhos são as lâmpadas do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Romanos 7 fala assim: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por meio da lei, porque não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. Então, meus queridos, note que a idolatria ela está muito ligada às questões dos nossos próprios desejos, como a questão do bem-estar. Não é que a pessoa não possa viver bem, não é que a pessoa não possa ter dinheiro, não é que a pessoa não possa possuir bens materiais. Não se trata disso. Se trata de quê? De que aquilo que nós possuímos, a nossa condição, o nosso trabalho, tudo isso seja dedicado ao Senhor e Deus fará nos prosperar. No Salmo 1, aqui vem falando assim, que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E fala assim, que
Pelo contrário, o prazer desta pessoa está na lei do Senhor e na sua lei vai meditar de noite. E essa pessoa que medita na sua lei, ela será como uma árvore plantada junto às correntes das águas. Meus queridos, aqui está falando de providência, aqui está falando de suprimento, que no devido tempo dá o seu fruto e as suas folhas não murcham, ou seja, a pessoa que está na presença de Deus, ela nunca vai passar por um momento de dificuldade extrema na sua vida. Pode ser que sim, mas estará na presença de Deus. E quando você aprende a ter uma vida na dependência de Deus, quando você muda a sua vida e vive na presença de Deus, pode estar o maior temporal à sua volta, o maior vendaval à sua volta, mas a sua alma, o seu espírito está confiante, porque Deus ele vai prover. Você vai ser como uma árvore plantada. Deus fará prosperar os teus caminhos, né? O Salmo 23 também vem trazendo para nós uma declaração de promessa e de provisão divina. Ele fala assim, que a bondade e a misericórdia certamente seguirão todos os dias da vida, né? Daquele que habita, daquele que está no Senhor, né? Porque o Senhor certamente, olha só, Ele é quem faz repousar sobre pastos verdejantes. Irmãos, aqui ele está falando de pastos verdejantes. O que significa pastos verdejantes? É que o pasto estará sempre verde, ou seja, terá abundância não só do seu próprio alimento, mas todo, né? Aqui está falando de uma época, de um tempo, de uma cultura onde o povo vivia da criação do gado miúdo, do pasto das ovelhas. Então, aonde tem pasto, o gado ele terá sempre alimento, e o dono será sempre uma pessoa com condições financeiras, próspera, sabe? Porque Deus ele é quem provê todas essas coisas. E olha só, e a pessoa que vive com Deus, ele tem essa proteção de habitar na casa do Senhor. E olha só, ele unge a cabeça com óleo e o cálice transborda. Aqui está falando também da providência divina de Deus na vida do ser humano. Quando ele fala que Deus abençoa e o cálice transborda, tudo na sua vida vai transbordar. A sua vida, a sua alegria, a sua paz, a sua vontade de, sabe, ajudar o próximo, de fazer a obra do Senhor para as pessoas que estão à sua volta. Tudo isso vai transbordar. É muito importante nós nos afastarmos de qualquer tipo de idolatria, qualquer tipo. Se você não sabe, busque, ore a Deus, leia a palavra, pergunte ao Espírito Santo. Ele vai mostrar se existe algo em você que está te separando do Deus vivo, do Deus poderoso. Nós temos que crer nisso aí, porque a idolatria ela é algo que nos afasta de Deus, sabe? A avareza, a feitiçaria, sabe? O orgulho, a inveja, a soberba, tudo isso aí leva-nos para longe de Deus. E ele compara, né, essas coisas com a idolatria. Por quê? Porque quando a idolatria é auto-vanglória, né? E aí nós devemos fugir de toda forma da idolatria. Nós devemos fugir de toda forma, né? Deus ele reforça as suas advertências com a declaração de que aqueles que praticam qualquer forma de idolatria não herdarão o seu reino, né? Vamos finalizar lendo aqui um texto que está em Apocalipse 22:15. Vamos ler a partir do 14. Apocalipse 22, a partir do 14, fala assim, ó: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Entrem na cidade pelos portões. Aí o 15 ele fala assim: Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Veja só, ele está dizendo que entre todos aqueles que se afastam de Deus, ele está falando de qualquer forma de idolatria. Por isso oremos ao Senhor. Senhor, ajuda-nos a olhar para nós mesmos e ver se não há em nós algum pecado de idolatria,
alguma avareza, alguma feitiçaria, algo, ó Deus, que nos está tirando da tua presença, para que possamos, ó Deus, andar firmemente na tua presença, para que possamos não, ó Deus, estar como o teu povo, que por muitas vezes o Senhor advertiu e eles continuaram pecando atrás de ídolos, atrás de coisas para responder às suas necessidades. Só tu, Senhor, pode responder às nossas necessidades. Por isso que a idolatria, ela nos tira da presença de Deus e nos faz enveredar por caminhos tortuosos, nos faz enredar por caminhos que muitas vezes podem ser caminhos de morte, pode ser que não tenha tempo de voltar. Por isso devemos orar, buscar, ler a palavra, meditar, examinar as Escrituras, se arrepender dos pecados. É importante se arrepender dos pecados, por quê? Porque o arrependimento vai trazer para você uma contrição e você vai olhar para Deus, vai pedir perdão, vai começar a buscar o Espírito Santo para mudar de vida, vai tirar de dentro do seu coração todo e qualquer tipo de idolatria que te separa, que nos separa de Deus. Oremos assim, meus queridos, na palavra, meditando. Senhor, a tua palavra diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos do Senhor. O prazer desta pessoa está na lei do Senhor, e eu preciso, meu Deus, ler a tua palavra todos os dias para que a tua lei possa ser implantada em mim, não para que eu viva debaixo da lei, mas viva debaixo da graça, observando a lei para não cometer pecados contra o Senhor. É assim, meus queridos, nós temos que pegar essa palavra de Deus e começar a ler e examinando ela e declarando ela em nossas vidas. Para quê? Para que possamos alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Meus queridos, devemos olhar, eu devo olhar para mim. Quando eu falo isso primeiro para mim, para que eu possa olhar para mim e ver se há em mim algo que está me levando para longe de Deus. Se tiver, eu luto com todas as minhas forças para me livrar disso. E peço graça ao Senhor, e peço auxílio ao Senhor. Todos os dias, às 6h45, nós temos a oração da manhã. Eu convido você também a ativar o sininho aí da sua inscrição, sabe? Deixa o seu joinha, importante, porque isso vai impulsionar o canal, a estar levando isso para outras pessoas. Que você compartilhe com outras pessoas. Se isso for relevante para você, compartilhe com seus amigos, com a sua família. Ore, medite, junte-se conosco. No link da descrição eu tenho um link do WhatsApp. Nós estamos nos preparando sempre com campanhas de orações, intercessão, e eu convido você a fazer parte deste grupo para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica na paz, em nome de Jesus.